Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre literatura brasileira. Porque o que acontece? Nesses 8 anos aí que eu produzo conteúdo literário, né, eu venho interagindo com muitos leitores e eu percebo que muitos desses leitores têm um ranço de literatura brasileira ou têm uma imagem assim meio distorcida, né? Lembra da literatura brasileira da forma que aprendeu na escola, né, sendo obrigado a ler determinadas obras. Então, lembra mais da literatura brasileira como uma obrigação e, consequentemente, como uma coisa chata, né? Acontece que a literatura brasileira, ela é a nossa literatura, ela representa o nosso povo e ela é uma literatura muito especial. E hoje eu vim aqui disposta a convencer vocês a amar a literatura brasileira e vim trazer alguns motivos pelos quais você deveria olhar a nossa literatura com um olhar mais bondoso, mais carinhoso. Então eu peço para você desde já, ouça o que eu tenho para dizer para você até o final do vídeo, porque você tem muito mais a ganhar do que eu aqui nesse vídeo, viu, gente? Então, por favor, dê a oportunidade para que você passe a enxergar a literatura brasileira com outros olhos e eu vou tentar fazer isso aqui nesse vídeo. Antes da gente começar aqui, já confere aí se você está inscrito aqui no canal e se você não tiver inscrito, se inscreva, você vai ser muito bem-vindo e vai receber muito conteúdo literário de qualidade, feito com muita responsabilidade e com muito amor, tá bom? Então se inscreve aí. Se inscreveu? Então vamos começar a nossa conversa. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente vai estudar literatura na escola, né, como matéria mesmo, é a literatura brasileira que a gente estuda. E, infelizmente, alguns professores têm formas, assim, tem um método que faz com que de ensinar, né, que faz com que a literatura pareça algo chato. Então, como eles ensinam a literatura brasileira, a gente liga essa chatice à literatura brasileira. Daí vem o trauma de livros que muita gente tem da escola, né? É porque, infelizmente, alguns professores, não estou generalizando, tem professores maravilhosos, mas infelizmente alguns professores ensinam literatura de uma forma um pouco chata, né? Então a gente cria essa imagem aí. E literatura não é nada disso, literatura é o contrário, né? Na verdade, literatura é prazer, literatura é diversão, literatura é um hobby e um hobby saudável, né? É um prazer que vai trazer também muito conhecimento e muitos benefícios. Eu já falei dos benefícios da literatura aqui com vocês por diversas vezes, eu vou deixar alguns vídeos linkados aqui, depois confere na descrição desse vídeo. O que tiver linkado aqui é que eu tô sugerindo para vocês também assistirem, então não vou ficar nessa parte de benefícios da leitura, mas o fato é que a leitura traz sim muitos benefícios e de uma forma divertida, né? De uma forma, porque é um entretenimento. Leitura é entretenimento, né? Leitura não é só para você estudar, né? Para você fazer alguma coisa do trabalho, não. Literatura, como eu falei, é um hobby e é essa a imagem que a gente tem que tentar criar na nossa mente e que, infelizmente, muitas vezes a escola nos afasta dessa imagem, né? Traz uma imagem meio ruim da literatura para a nossa vida. Então, a primeira coisa, né, o primeiro passo assim que você tem que ter em mente é desfazer essa imagem que talvez a escola trouxe da literatura para sua vida, né? Como que você vai fazer isso? Simples, você vai escutar o que eu tenho para te dizer aqui, você vai abrir seu coração, vai refletir e vai tentar colocar em prática, inserindo literatura brasileira aí nas suas leituras. Eu tenho certeza que se você abrir seu coração, abrir sua mente, escutar o que eu tenho para te dizer e enxergar a literatura com esses outros olhos a partir dessa minha proposta aqui desse vídeo, você vai começar a ter uma relação diferente com a literatura brasileira. Como eu falei, a obrigação da escola é ensinar uma matéria, né? Ela vai ensinar literatura da mesma forma que ensina português, matemática, biologia ou qualquer outra matéria. O foco da escola não é despertar o hábito da leitura nas pessoas, a vontade de ler nas pessoas, né? É claro que alguns professores sim se preocupam com isso e vêm se preocupando, pelo que eu vejo, cada vez mais.
Mas o foco da escola não é incentivar a leitura, o foco da escola é ensinar a matéria. A abordagem da escola é diferente da minha abordagem aqui, por exemplo, que quero de fato fazer com que vocês criem o hábito da leitura, ou ajudar com que vocês mantenham esse hábito, ou até aperfeiçoem esse hábito, né? A abordagem da escola é mais voltada para o lado de ensinar uma matéria, assim como ensina qualquer outra matéria. Então tenha isso em mente, né? Tenha em mente que aquilo ali que você viu de literatura na escola é o mínimo da literatura, né? Aquilo ali não representa a relação que você pode ter com a literatura. A literatura, ela é um meio de transformar vidas. Eu sempre defendo isso, eu acredito muito nisso mesmo. Eu tenho convicção disso que eu falo com vocês. A literatura, ela te ajuda a ser uma pessoa mais empática, ela vai desenvolver várias áreas, ela melhora a sua memória, desenvolve a oralidade, desenvolve a escrita, a criatividade, sabe? A literatura, ela até combate o Alzheimer, gente, mesmo assim, cientificamente comprovado que a leitura faz bem, né? Então, tem várias coisas que a leitura vai trazer de bom para a sua vida. A literatura, ela não é só aquela matéria ali que te ensinaram na escola, ela vai muito além disso. Então comece aqui, ó, desfazendo essa imagem e entendendo que aquilo ali que você aprendeu na escola é uma matéria como outra, como matemática, como qualquer outra matéria. A forma que você vai inserir a literatura na sua vida não é daquela forma ali que você aprendeu na escola. É de uma forma muito mais divertida, muito mais livre, entendeu? E vai trazer muito mais dessas transformações para sua vida. E quando você começar a ver sua vida transformada, eu tenho certeza que você vai começar a gostar ainda mais de ler, né? Isso que eu falei se aplica a qualquer tipo de literatura, inclusive a literatura brasileira. Mas então vamos agora vamos falar da literatura brasileira de fato. O que a literatura brasileira tem de tão bom assim? Como você pode começar a enxergar a nossa literatura? O primeiro motivo para você amar a literatura brasileira, então, vai ser o fato de que literatura e história estão intrinsecamente ligados. Então, uma forma de conhecer a história do nosso país é através da literatura. E é uma forma, convenhamos, muito mais legal do que ficar estudando de fato história, né? Tem gente que gosta de história, de estudar a matéria história, tem gente que não gosta tanto. Agora, dentro da literatura, você aprende sobre a história do nosso país de uma forma muito mais leve, de uma forma muito menos direta também, só que muito mais divertida, de uma forma muito mais gostosa. E qual que é a importância de conhecer a nossa história? Conhecer as nossas raízes, né? O mais importante, assim, conhecer, saber de onde a gente veio, né? Como que era o passado, como que as coisas aconteciam no passado, como que a nossa sociedade se formou, né? Como que ela vem evoluindo, quanto ela vem evoluindo ou não. É importante para a gente enxergar os erros e consertar os erros cometidos no passado. E é importante também para a gente repetir os acertos, porque não caiam nessa de que o passado é sempre ruim. Não, tem muitos acertos no passado que a gente pode sim trazer, né? Aprendizados mesmo. A gente fala que a gente vai ficando mais velho, o normal, né, seria a gente ficando mais sábio. E assim acontece com a história, né? A gente pode, de acordo com o que a gente vai evoluindo e vai aprendendo, a gente vai corrigindo as falhas e vai aperfeiçoando ainda mais os acertos. Então, essa visualização histórica da nossa sociedade, a gente consegue sim através das narrativas. E não só narrativas históricas, né? Porque se você lê um livro ambientado no passado, você vai ver os personagens tendo costumes do passado, você vai ver as coisas erradas que aconteciam, as coisas certas que você pode trazer para hoje que aconteciam, entendeu? Então tudo isso você vai analisar a história a partir de um ângulo talvez mais pessoal, né? É menos objetivo, mas é mais pessoal. E isso a gente faz sim através da literatura.
O segundo motivo é que o Brasil é um país enorme, multicultural. Então, por exemplo, eu sou de Minas, né? E eu conheço os costumes, né? A forma de vida aqui do meu pedaço aqui de Minas. Mas o pessoal do norte de Minas já é diferente da gente aqui. Então, assim, do Triângulo Mineiro é diferente. Então, se tem essas diferenças dentro de um estado só, imagina o Brasil inteiro, com tanta riqueza mesmo de cultura que a gente tem. Então, a literatura, ela pode nos ensinar um pouco sobre costumes e crenças do pessoal do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste, do sul, né? E de cada pedacinho também, de cada região, porque como eu falei, dentro de um mesmo estado já tem culturas tão diferentes, então dentro de cada região também tem culturas muito diferentes. E a literatura, ela pode nos mostrar isso e nos colocando diretamente na pele dos personagens. Então, uma forma de você ler a literatura brasileira é tentando variar os lugares de onde vem essa literatura, né? Uma literatura lá do norte, uma literatura do sul, uma literatura do nordeste, de várias partes do nordeste, né? Porque às vezes a gente coloca as regiões como uma coisa só, e não, né? Cada estado tem a sua cara, né? As suas particularidades, o seu povo. Então, leia livros do Brasil inteiro, porque você vai conseguir se colocar na pele daqueles personagens e isso vai te fazer até entender melhor pontos de vista que talvez você ainda não entenda, né? Porque a gente não entende todos os pontos de vista. Eu acho até que a raiz dessa intolerância que tem no Brasil, né, é muito porque a gente não se coloca na pele do outro, né? A gente julga muito, a gente acha que nós sempre queremos o bem, estamos certos e o outro que pensa diferente de mim é mal e só quer o mal, mas não, às vezes é uma questão de se colocar na pele do outro. E a literatura, ela tem esse poder de disseminar a cultura mesmo, de esclarecer mesmo a cultura de cada lugarzinho, de nos fazer viver de alguma forma essa cultura, né? Porque ler é viajar sem sair do lugar, tem a velha frase, né, que todo mundo repete. E nos faz viajar mesmo e conhecer cada povo, cada pedacinho do nosso país. Afinal de contas, somos todos, né? Um povo só, muito diferentes entre si, mas um povo só. E a literatura vai te ajudar a se colocar na pele de outras pessoas, de outras culturas, com outras crenças, de todas as partes do Brasil. Antes de passar agora para o terceiro motivo, um lembrete. Já curtiu o vídeo? Então curte agora para você não esquecer, e é uma forma gratuita que você tem de apoiar o meu conteúdo. Curtiu? Então vamos para o terceiro motivo. Terceiro motivo é que a literatura, tecnicamente falando mesmo, a literatura brasileira é riquíssima. Como a gente tem várias identidades dentro de um mesmo país, essas várias identidades são refletidas na literatura e refletidas de forma magistral através das palavras de grandes mestres que não deixam nada a dever para os grandes mestres de fora daqui. Eu amo literatura inglesa, por exemplo, então de forma nenhuma eu tô falando para você só ler livro brasileiro, não é isso. Tô falando para você abrir espaço para livros brasileiros aí nas suas leituras, entendeu? Porque a gente, tudo bem a gente cultuar grandes mestres de fora, eu também faço isso, Jane Austen, as irmãs Brontë, por exemplo, que eu amo tanto, mas aqui no Brasil a gente também tem autoras maravilhosas, incríveis, memoráveis, né? E tecnicamente perfeitas, muito boas, né? Perfeita, ninguém é perfeito, mas tecnicamente muito boas, como Clarice Lispector, Cora Coralina, Lígia Fagundes Telles, Cecília Meirelles. Então tem também autores, né, incríveis, Guimarães Rosa, Nelson Rodrigues, Érico Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, amor da minha vida. Então assim, abra um espacinho para que você tenha a oportunidade de enxergar que a literatura brasileira sim é uma literatura muito boa, muito bem feita, de muita qualidade. As minhas 3 literaturas preferidas, né, são literatura inglesa, literatura brasileira e literatura russa. E eu sinceramente não acho que a literatura brasileira deve nada para outras literaturas, sabe? Então
dê essa oportunidade de experimentar mais a literatura brasileira, vários livros, vários autores, porque às vezes o que você leu você não gostou e você já julga a literatura brasileira só por aquilo ali que você leu. Mas como eu falei, repito, o Brasil ele é multicultural, então assim, vai ter livro de todo jeito, de várias épocas, então vai ter um livro brasileiro aí que vai ser mais a sua cara. E por falar em ser a sua cara, a gente passa para o quarto motivo. A literatura brasileira, ela traz um aconchego, porque ela fala a nossa língua. E fala a nossa língua literalmente e figurativamente também. Literalmente porque não precisa de intermediário, né? O livro brasileiro, escrito em português, não precisa de tradução. Então é o autor mesmo falando diretamente com a gente, né? Quando existe uma tradução, alguma coisa pode se perder pelo caminho, né? Alguma coisa do estilo do autor, alguma construção que não dá para traduzir muito bem, que faz muito parte da cultura de outro país e que trazendo para nossa língua não faz tanto sentido assim. Mas na literatura brasileira não, é nossa, coisa nossa. As coisas fazem sentido porque não precisa de tradução. Porque é o autor brasileiro falando com a gente, né, brasileiros, sobre as questões do nosso país. Por mais que você seja do Sul e o autor é do Nordeste, é Brasil, e por mais que você não tenha aquela vivência lá do Nordeste que o autor está falando, ainda assim é diferente de você ler um livro russo, por exemplo. É muito mais difícil você se colocar na pele de um russo lá na neve, no inverno de Moscou, do que você se colocar na pele de um cara do Nordeste aqui do Brasil, porque é muito mais próximo de nós, os dramas são mais próximos de nós, né? Por mais que as culturas sejam diferentes, a gente ainda tem um pouco mais de proximidade. Enfim, gente, é uma forma de você ser representado na literatura. Eu sinto que quando eu leio um livro nacional, é como se ele falasse diferente comigo, sabe? Por exemplo, quando eu tô conversando com um mineiro, vou dar esse exemplo, meio esdrúxulo, mas vou dar. Quando eu tô conversando com um mineiro e a gente começa a falar gírias de Minas e coisas muito específicas de Minas, de comida, de costumes nossos, é diferente ali a forma da gente conversar, a forma da gente se entender às vezes, do que eu conversando com uma pessoa de Natal, por exemplo, que tem um outro costume, uma outra identidade, sabe? Mas falando da literatura, só o fato de ser Brasil já dá esse quentinho, esse aconchego mesmo de estar falando com alguém da nossa terra. E é essa a sensação que a gente tem quando a gente está lendo um livro escrito por um autor brasileiro. A gente tá conversando com alguém da nossa terra, por mais que seja de regiões diferentes, mas é alguém da nossa terra. Nunca vai ser a mesma coisa que conversar com alguém dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, do Japão. Nunca vai ser a mesma coisa. Por mais que você conheça esses outros lugares, conversar com o autor, porque ler isso é conversar, né, com aquele autor. Conversar com o autor brasileiro sempre vai ser diferente, sempre vai falar mais próximo aí do seu coração, se você abrir o seu coração para isso, né? No mais, gente, entendam que livro bom e livro chato existe em qualquer país, em qualquer época. Não é uma questão de ser livro brasileiro ou não, tá bom? Você pode me dizer assim, mas a literatura brasileira às vezes tem umas palavras muito arcaicas, se você for pegar um clássico. E aí eu fico pensando assim, você se esforça para aprender inglês, fala inglês fluentemente, aprendeu, aí quer aprender francês, muita gente quer aprender até russo, japonês, que pra mim é um negócio super difícil, mas aí aparece um livro em português com uma linguagem um pouco mais arcaica, aí não pode ler porque é difícil. Poxa, aí não, né, gente? Uma coisa que o leitor não pode ser é preguiçoso. Você se esforça tanto para aprender outras línguas, você não pode ler um português um pouco mais arcaico de vez em quando? Outra coisa,
A gente adora, acha lindo ler James Joyce, né? O Fluxo de Consciência lá da Virginia Woolf. A gente adora interpretar ali aqueles nomes complicados do Tolkien. Mas aí vem o Machado de Assis, bota uma mesóclise ali no texto dele. Nossa, socorro, eu não entendo Machado de Assis. Ah, por favor, né, gente? Falta um pouco de boa vontade de muita gente com relação à literatura brasileira. Então, vamos abrir nosso coração, vamos ter um pouco mais de boa vontade com a literatura brasileira, que o benefício é todo de vocês. Eu garanto que vocês vão amar, que vocês vão se enxergar na nossa literatura e vocês vão perceber que vocês perderam muito tempo ficando longe da literatura brasileira, que é incrível. Vale a pena valorizar a literatura do mundo todo, tá, gente? Mais uma vez, eu não tô falando que a gente tem que ler só livro brasileiro. Eu valorizo a literatura do mundo inteiro, mas vamos valorizar também a nossa literatura, os grandes clássicos, os livros contemporâneos, vamos valorizar os novos autores brasileiros, a literatura brasileira de uma forma geral, que fala muito a nossa língua, que mostra a nossa cultura, que retrata a nossa história e que é tão importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Vamos valorizar a literatura brasileira, combinados? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pode me falar aqui embaixo o que vocês acham sobre esse assunto, sobre literatura brasileira, qual que é a sua relação com a literatura brasileira, que eu vou gostar muito de saber. Um beijo e até o próximo vídeo.